Tranquilo, gente? Beleza? Então, dando continuidade à aula, então agora a gente vai pegar um exemplo qualquer, os números são só para a gente fazer conta mesmo, né? E mostrar alguns aspectos interessantes da resolução de exercício com o capacitor, tá? Só que antes disso, tem uma partezinha que normalmente às vezes o pessoal pede para quem vai fazer alguns vestibulares, para o Enem, por exemplo, sobre energia armazenada no capacitor, né? O que é isso? Né? E como é que a gente chega nessa energia armazenada? Lembrando um pouquinho lá da eletrostática, o que a gente chegou no final da eletrostática? Que a transformação de energia só ocorre quando uma carga estiver entre dois potenciais diferentes. Então eu crio uma diferença de potencial, e a hora que eu submeto uma carga a essa diferença de potencial, ela se move. E ao se movimentar, corrente elétrica, né? Ao se movimentar, ela transforma energia, tá? Então, para lembrar um pouquinho, a gente trabalho, que é a energia transformada, só acontece quando uma carga elétrica está entre dois potenciais diferentes, que é a equação quase que mais importante da eletrostática, né? Ela define como que existe a eletrodinâmica, a corrente elétrica, a partir da diferença potencial. Então, se a gente for pensar que essa energia é o produto carga vezes DDP, né? E se a gente fizesse um gráfico onde, mantido uma determinada DDP constante, eu consigo armazenar carga elétrica a partir dessa diferença de potencial, vamos pensar num dispositivo hipotético, né? Assim, o gráfico seria uma situação como essa. Toda vez que a gente tem um gráfico, se você observar bem, e a gente puder, por exemplo, né, observar esta área, o que será que essa área daria para a gente, né? O que será que esta área ela poderia dar para a gente? Bom, é uma figura, um quadrilátero, onde é lado vezes lado, né? Deste lado aqui eu tenho quantidade de carga e deste lado aqui eu tenho diferença de potencial. Portanto, a área deste gráfico será Q, né? Vou colocar aqui Qzinho só para remeter lá, vezes U. Só que Q vezes U é a energia transformada. Então a gente tira uma propriedade de gráfico, DDP por quantidade de carga. Todas as vezes que eu tiver um gráfico como esse, a área abaixo da curva, né, que no caso aqui é uma reta, mas abaixo da curva, será numericamente igual à energia transformada. A energia potencial elétrica transformada, no caso, potencial elétrico transformado, tá? Então, partindo desse pressuposto, vamos imaginar como é que seria o gráfico DDP carga num capacitor. Quando o capacitor está descarregado, ele não tem carga nenhuma nas placas e também não tem diferença potencial. Eu posso dizer que conforme ele vai adquirindo carga, né, no processo de carga, a diferença de potencial vai aumentando linearmente, né? Lembra disso? Que a nossa capacitância, se a gente for pensar, a capacitância é exatamente a relação carga-DDP. Então, para uma capacitância específica de um determinado condutor, essa relação ela é constante. Aumentou aqui, um gráfico linear como esse. Tranquilo? E aí, se a gente pensar em calcular a área abaixo desta curva, o que essa área vai dar? Pô, é um gráfico, de novo, ó, é um gráfico DDP por quantidade de carga. O mesmo aqui. Então, a área vai dar energia armazenada nesse capacitor, nesse intervalo respectivo, intervalo que tem aqui. Tranquilo? Então, a hora que eu for calcular isso aí, então esta área será a energia armazenada no capacitor. E essa energia armazenada no capacitor é a área de um triângulo. Base, Q, vezes altura, tá lá, U, dividido por 2. Essa é uma maneira de calcular a energia armazenada na placa ou no capacitor. Agora, claro, né? Se você quiser trabalhar e mexer um pouco mais com isso, olha, como é que eu substituiria, por exemplo, se eu deixar o U sozinho aqui, né? Se eu deixar o U sozinho aqui. O U sozinho seria Q sobre C. Então, se eu substituir ali, ó, energia potencial elétrica armazenada, fica Q, e aí eu vou substituir. No lugar do U, que eu vou passar esse U para cá, ó, e o C para baixo, né? Vai ficar U igual a Q sobre C. Se U é igual a Q sobre C, fica Q sobre C. Mas ainda não posso esquecer quem? O 2 que estava ali, né? Tá lá, o 2. Então, uma maneira de escrever a energia potencial elétrica, né? Vocês vão ver em apostila, livro e tal, é
Q quadrado, Q vezes Q, por 2C. É uma forma de trabalhar, é a mesma, né? A mesma equação, só brincando um pouquinho. E aí, se eu quiser, ao invés de deixar o Q sozinho, passar U para lá, fica C vezes U. Então, no lugar desse Q, eu colocaria C vezes U. Então, sempre de novo, né? Tá lá, ó, energia potencial elétrica. Tá lá o nosso U, deixar o U sozinho, sobre 2. Tá lá, e no lugar do Q, eu coloco C vezes U. C vezes U, né? Tá lá. E o que é que eu vou obter aqui, né? Uma outra maneira de calcular a energia armazenada no capacitor, C, U vezes U ao quadrado, então C vezes U ao quadrado sobre 2. Tranquilo? E aí você tem equações, né? Pô, mas eu vou ter que decorar? Claro que não, né? Então, se você esquecer, lembrar da área, a gente faz essa dedução para, se acaso você esquecer, mas depois de 2, 3 exercícios, você vai estar fazendo de boa, tranquilinho. Então, agora a gente já sabe como calcular a energia armazenada no capacitor. Vamos ao exercício. O exercício é assim, ó. Eu tenho ali um gerador, eu tenho 3 capacitores C1, C2, C3, cada um deles tem a sua capacitância, né? O C1 de 4 microfarad, o 2 de 3 e o 3 de 6, né? Microfarad. E eu tenho uma chave aqui, e essa chave eu posso virar para um lado ou para o outro. Se eu virar para cá, a chave fechada em 1, eu tenho um processo onde o gerador carrega o capacitor C1. E eu quero saber quanto de carga ele fica. Então, quando eu jogo a chave em 1, eu tenho uma situação como essa, e esse cara aqui, esse gerador, vai carregar esse. Vamos ver o que acontece? Então, eu vou ter aqui C é igual a Q sobre U. O C é o C1, que vale quanto? Vale 4. Então, 4 vezes 10 a menos 6, que é microfarad. A carga eu não sei, mas a diferença de potencial que está submetido é 120 volts. Consequentemente, eu vou ter 120 vezes 4, 480 vezes 10 a menos 6 coulomb, ou se você preferir, 480 microcoulomb. Pronto. Eu tenho ali, então, num primeiro momento, o capacitor C1 com 480, até colocar aqui, ó, C1, 480 microcoulomb, está submetido, né, a uma diferença de potencial de 120 volts. Tá lá. Então essa é a primeira situação com a chave em 1. O que aconteceria se eu jogasse a chave agora para o 2? Então o capacitor C1 está carregado, eu vou jogar a chave para o 2. A hora que eu jogo a chave para o 2, eu vou ter essa situação, o C1 carregando os outros dois, tá? Aí entra uma sacada que é legal, você vai usar bastante em resolução de exercício de capacitor. Você tem uma associação como essa, vamos resolver deixar um capacitor só, né? Por quê? Porque essa quantidade de carga é do sistema, tá? Então o sistema, antes, ele tem essa capacidade de carga aqui, essa quantidade de carga, 480. Pela conservação da quantidade de carga do sistema, com os 3, eles vão ter que ter no total isso aqui. Então uma coisa que os une é os 480 que ele adquiriu quando o gerador estava ligado. Quando o gerador estava ligado no capacitor. Então, vamos transformar esses 3 em um só. Então eu vou pegar esses 2 primeiros que estão em série e vou transformar um capacitor equivalente aqui. Como é que eu calculo quando está em série? 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? Desculpe, 1 sobre C2, que é aquele cara que está ali, e 1 sobre C3. Ou 1 sobre o C2 vale 3 e o C3 vale 6, né? Então o que a gente tem aqui? Gente, ó, 1/3 mais 1/6. 1/3 é a mesma coisa que 2/6, né? Então 2/6 com 1/6 eu tenho 3/6. 3/6. E o interessante, isso aqui eu posso inverter, mas se eu inverter aqui, eu inverto aqui também. Então, a hora que eu inverto aqui também, o que eu vou obter? Eu vou obter um C equivalente, esse C equivalente, até colocar aqui, ó, o nosso C equivalente, ele vai ser 6 sobre 3. 6 sobre 3, que vai ser quanto? 2. 2 microfarad, né? Faltou espaço aqui, mas está lá. Então, esses dois juntos, que tem esse C equivalente, vale quanto? 2 microfarad. E o C1 continua valendo lá, o C1 continua valendo 4 microfarad. Ainda não consegui deixar num só. E agora esses dois caras estão em paralelo, né?
Como que eu acho o capacitor total, né? Da associação toda, né? Como esses dois estão em paralelo, como é que a gente acha o paralelo? Ah, é o C1 mais o C equivalente, lembra que é da aula passada, né? Então, quando está em série, a gente soma os inversos. Quando está em paralelo, a gente soma direto. Então, aí fica fácil, né? O C total vai ser 2 mais 4 vai ser um C total de 6 microfarad, né? Então, eu tenho aqui esse C equivalente total do sistema, tá lá, que vale 6 microfarad. Com uma coisa interessante, com a mesma quantidade de carga elétrica do sistema, é a mesma. Então, se eu tenho essa situação, qual é a diferença de potencial? Porque eu já tenho a quantidade de carga que todo esse sistema tem que ter. Por quê? Porque tinha antes 480, tem que continuar 480. Então a gente vai lá, pô, eu tenho um C total que é de 6 microfarad. Eu tenho uma quantidade de carga do sistema total de 480 microcoulomb, né? Qual é a minha DDP? Né? O que eu vou fazer? Vou usar de novo, né, a velha equação que a gente viu lá antes das outras aulas, né? A relação entre Q e U. Beleza, então vamos lá, vamos trabalhar então. Então vai ficar lá, o C vai ser 6 vezes 10 a menos 6. O Q, 480 vezes 10 a menos 6 dividido pelo U. A gente vai observar que o nosso U, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 6 cai fora, 480 dividido por 6. Quanto dá 480 dividido? 48 por 6. 6 vezes 8, 48, né? Então isso aqui vai me dar 80 volts. Veja só que interessante, né? Nós tínhamos antes 120, que a hora que ele liga no gerador, o capacitor C1, quando está em processo de carga, ele adquire essa carga com a DDP de 120. Quando ele carrega os demais, ele perde carga e, consequentemente, perde a diferença potencial. Então, a DDP agora vai ser de 80. Então, aqui, ó, esse cara aqui vai ter uma DDP de 80 volts. Né? Então, ó, nesse lugar aqui, eu tenho uma DDP de quanto? 80 volts. Né? E agora que eu acho que é interessante. Por quê? Porque como aqui está 80 volts, significa que o C1 vai estar com 80 volts e esse 2 microfarad vai estar com 80 volts. E será que a carga do C1 vai continuar com 480? Então, a carga do C1 de 480 é para quando ele tinha uma DDP de 120. Com a DDP de 80, que ele vai estar ligado, quanto vai ser a carga dele? Eu posso resolver também. Então, vamos apagar aqui, ó. Aqui. Tá lá. Então, como que a gente vai resolver essa parte, né? Vamos voltando para tentar entender qual é a carga que esses caras vão ficar. Esses três caras vão ficar depois do processo, né? Então, vamos lá, ó. Para o capacitor C1. Então, para C1, o que vai acontecer? O C1 vai ter, de novo, né? Carga, diferença de potencial. O C1 é 4 vezes 10 a menos 6. A carga eu não sei, ele tinha 480 quando ele estava com uma DDP de 120, agora a DDP dele, ó, esses dois pontinhos aqui e os dois pontinhos ali. A DDP dele é 80, né? Tá em paralelo, lembra, né, gente? Paralelo mantém a mesma DDP, né? Olha lá. Então, a DDP aqui é 80. Olha só o que vai acontecer. A quantidade de carga dele vai ser 320 vezes 10 a menos 6 coulomb. Note que agora a carga do capacitor não é mais 480, é o 320. Bom, se o 320 é do capacitor C1, quanto que é do capacitor equivalente dos dois ali? É o resto, né? Então, como no sistema eu tenho 480, no total, a quantidade de carga total é 480 vezes 10 a menos 6, naquele capacitor equivalente, que é esse cara aqui, vai ter o restante do 480 do 320. O 320 é só no C1. Então, esse capacitor equivalente, ele vai ter uma quantidade de carga associada a ele, né, o chamado de equivalente, de 320 para 480, 160. 160. Por quê? 160 deste. Então aqui, ó, este cara aqui tem 160 microcoulomb. Esse cara aqui ficou com 320
microcoulomb. Somando os dois, dá os 480 que tinha antes. Tranquilo, né? Ah, legal, então agora eu já sei quanto que é esse equivalente. Mas quem é esse equivalente? É esses dois caras. Tranquilo? Aí é que entra uma coisa fantástica na hora de resolver problema, principalmente vestibular. Ah, então aqui tem 160, que é o C equivalente. Então, como aqui tem 2, fica 80 para cada um. Pior, né? O cara pode pensar assim, como aqui é C2 e C3, um tem lá, o C2 e o C3 são diferentes, então vão ficar com cargas diferentes? Aí é que entra a grande sacada. Pessoal, esses dois não estão em série? Qual é a característica da associação em série de capacitores? Ter a mesma carga. Como eles têm a mesma carga, que é o que a gente viu na teoria, como eles têm a mesma carga, a carga do nosso C2, a carga do C2 será a mesma carga do equivalente, é igual, né? Lembra? Então, se quem não lembra, tem que assistir a aula de novo, ó. 160 microfarad, a carga do C3, 160 microfarad, e a carga do C1 com 320 microfarad. Professor, mas não pode somar? Não, né? Esses dois estão em série, esse aqui está em paralelo. Esse cara, numa diferença de potencial, com uma diferença de potencial de 80 volts, né, de DDP, e qual seria a diferença de potencial dos outros dois? Também dá para fazer, se você quiser, que é legal, né? Também, de repente, eu pode perguntar. Então, para você calcular a diferença de potencial que vai ter, né, nesses dois caras aqui, como que você vai achar? O mesmo esquema, ó. C, Q sobre U. Ó, mesmo esquema. O C é do C2. O C2 vale 3 vezes 10 a menos 6 farad. E a carga que ele fica? 160. 160 vezes 10 a menos 6 farad, dividido pela DDP. Quanto vai ter a DDP? Que é a DDP que vai ter lá no 2, vou chamar de U2. Cancela aqui. 160 dividido por 3, 150 daria 50, né? 53,3 volts, né? Tá lá, a DDP que ele vai ter ali no 2. Aí o cara pergunta, pá, mas e lá no 1 então? Como é que vai ficar lá no 1, né? Bem, veja, se a diferença de potencial aqui, né, ó, vou até atingir aqui pra gente ver, ó. Se essa diferença de potencial aqui, ó, é 80 volts, né, é 80 volts, esses dois caras aqui, que é o que a gente está vendo, e o nosso C2, né, o nosso C2, se eu colocar um voltímetro aqui, ó, né, se eu colocar um voltímetro aqui, ó, olha lá, um voltímetro aqui, ó, esse voltímetro marca 53,3 volts. Quanto que marcaria esse voltímetro aqui, galera? Para quem já está estudando, né? Quanto marcaria esse voltímetro aqui, gente? Bom, se aqui é 80, ali é 53, e o que falta para 80, né? Para 80 vai faltar quanto? 26,7 volts. Então, no nosso esqueminha final, eu vou ter esse cara aqui, o Q2, né, com uma DDP de 53,3 volts, e o Q3, o C3, com 26,7 volts. E o sistema todo bonitinho com 480 microcoulomb de carga, né? Tá lá bonitinho. Tranquilo? Beleza? Parece difícil, mas com calma, bem devagarinho, assista mais uma vez e você vai ver que é bem tranquilo. É difícil as pessoas, assim, quando cai alguma coisa disso, normalmente o pessoal se assusta um pouco, mas não é difícil, é fácil. Vá com calma, assista de novo as aulas, vá, repare, volte e você vai ver que é tranquilo. Valeu? Um abraço.